Bom, estamos juntos aqui em mais um bate-papo no Melhor Idade na Graça de Deus e hoje a gente vai falar sobre desnutrição na melhor idade com o Dr. Anis Mitri Filho, cardiologista, também especializado em nutrologia. Doutor Anis, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Doutor, eu queria começar perguntando, a desnutrição é muito comum em idosos? Veja, em condições normais de idosos, já é comum o idoso, se não se cuidar, evoluir com um certo grau de desnutrição. Além disso, a gente tem que lembrar que os idosos eles têm uma série de comorbidades, outras doenças que podem fazer com que ele evolua com uma desnutrição ainda mais rápido. Por exemplo, um idoso que tem Alzheimer, ele esquece de se alimentar, às vezes a família não tem o suporte adequado, ele não come direito. Um idoso que teve algum AVC, um derrame cerebral, que tem alguma sequela, ele tem algum certo grau de dificuldade de deglutição e aí ele não pode se alimentar do mesmo alimento que o resto da família. E isso pode causar um certo grau de desnutrição. Então, além da normalidade, ele já ter que se alimentar de uma maneira mais adequada e suplementar algumas vitaminas, minerais, proteínas, as doenças que acompanham o idoso. Essas doenças, sim, ajudam com que o índice de desnutrição em idosos chegue a ser muito elevado, principalmente no Brasil, que era uma coisa que a gente não olhava muito há um tempo atrás. Então, a desnutrição, a gente pode dizer que ela está sempre associada a um outro fator clínico? Não sempre. A maioria das vezes ela está associada a um outro... do idoso? Sim, no caso do idoso, sim. É claro que o idoso normal, que ele não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, ele tem que ficar de olho na alimentação dele. Porque ele tem uma saciedade um pouco maior, ele come menos, ele toma menos água. Mas o idoso que tem algumas comorbidades, por exemplo, diabetes, né, os idosos que têm sequela, esses a gente tem que ficar extremamente de olho para não ficarem desnutridos. E nesse processo de envelhecimento ocorrem muitas mudanças. Essas mudanças, mesmo que não haja nenhuma outra enfermidade, pode favorecer a desnutrição? Podem. Primeiro que o idoso, com o passar da idade, você vai tendo os seus hormônios vão diminuindo, né? Você vai, no caso do homem, a testosterona do homem diminui, reduz a níveis muito baixos. Os outros hormônios, cortisol, progesterona, prolactina, em mulheres também caem bastante. E esses hormônios, eles são hormônios que eles têm um grau anabólico, ou seja, eles produzem músculo. E como vai diminuindo, a gente vai ter que repor esses músculos de alguma forma. Por isso é comum a gente ver idoso com aquela pele flácida, aquela musculatura mais marcada, a pele mais enrugada. Isso é até evidente um certo grau de desnutrição do idoso. Que antes a gente até achava que era comum, mas hoje a gente tem maneiras de evitar que fique assim. E como é que a gente pode identificar esses sinais de desnutrição no idoso? Porque muitas vezes as famílias estão criando aí um processo alimentar para o idoso, um cardápio, e, por exemplo, ela acha que está alimentando o idoso, mas de repente ele não está sendo nutrido. Exatamente. Como é que a gente nota isso? Porque uma coisa é você se alimentar e outra coisa é você se alimentar com qualidade no que você come, né? Que tem os nutrientes adequados e tudo mais. O idoso, quando ele começa a ter a desnutrição, você olhar o olhar dele, começa a ter menos brilho, ele começa a ter um olhar mais fundo, aqui ao redor dos olhos dele fica mais para dentro, a pele fica muito mais enrugada e seca, ele começa a ter quebra de unha, começa a ter micose, você vê muito mulher, tem casos de mulher que tem idosa infecção infecção urinária de repetição e nunca cura. Isso também é um grau de desnutrição. Ela não está consumindo alguns nutrientes que poderiam ajudar a melhorar a imunidade dela. E aí ela acaba tendo infecção de repetição e nunca cura. E às vezes você mudar um pouquinho a alimentação ou suplementar algumas outras coisas melhora. Doutor, e às vezes o idoso ele não toma água o suficiente, né? O recomendado. O idoso ele não tem muita sede. Dificilmente ele tem sede. E isso pode contribuir com esse processo ou não? Pode. O idoso, a gente sempre recomenda para a família que quer cuidar do idoso, fazer com que ele tome água de 3 em 3 horas. Que nem aquela história, você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que tomar água de 3 em 3 horas também. Porque o idoso, ele esquece. Ele está lá nos afazeres dele. Isso o idoso saudável. Imagina o idoso que tem Alzheimer, ou um certo grau de demência senil, que a gente fala, né? Que a pessoa vai ficando mais esquecida. Ela não toma água, então você tem que deixar sempre um copo de água fresca para ele tomar. Fazer com que ele tome e falar, toma um pouquinho de água. Ele não toma. E água, né?
a gente fala de suco, essas coisas, suco natural, suco de caixinha não é adequado, que o pessoal fala, vou dar suco, mas suco de caixinha não é adequado. Doutor, às vezes a gente se depara com idosos acima do peso, não é? Mas muitas vezes quando a gente olha para alguém com peso além do normal, a gente imagina que aquela pessoa está bem nutrida. A pessoa pode estar desnutrida com sobrepeso? Pode. É muito comum a gente ter, não só em idosos, mas em crianças, adolescentes, de qualquer idade, obeso desnutrido. Na verdade, o obeso ele já é desnutrido, porque a obesidade ela é um distúrbio nutricional. Então, ele está obeso, parece que ele tem muita reserva, mas ele tem reserva de gordura. Ele não tem reserva de doença, ele não tem reserva de saúde. Então, é muito comum acontecer do obeso ele ser desnutrido. E quando o senhor fala de gordura, por exemplo, existem idosos que se alimentam, por exemplo, de muita carne, muita verdura, mas não colocam arroz e feijão no prato ou outro alimento. Isso também pode contribuir com esse processo de desnutrição para alguma vitamina ou outra? Porque o idoso ele tende, com o passar da idade, ele focar só nos alimentos que ele gosta e não em todos que ele deveria consumir. É igual criança, né? Ela come brócolis, mas ela não quer comer brócolis, ela quer comer danoninho. E o idoso é a mesma coisa, ele só gosta de comer torresmo, ele gosta de comer alguma outra coisa e não come o carboidrato ou feijão, que tem vitaminas. Então a gente tem que dosar o prato. Aquela história do prato colorido e prato... a gente tem que fazer isso à risca com o idoso. Tem que ser sempre. Existe alguma consequência da desnutrição no desenvolvimento de alguma outra doença? Tem. Por exemplo, o idoso que ele fica desnutrido, ele começa a consumir as proteínas do próprio corpo. Ele consumindo as proteínas do próprio corpo, além dele ficar sarcopênico, que a gente fala, o termo médico, que é quando tem pouco músculo, a musculatura dele cai, ele pode evoluir com uma insuficiência renal. Essa proteína em excesso que ele consumiu dele mesmo destrói o rim dele. Então isso pode acontecer. Outra coisa é alguns tipos de tumores de cólon, de reto, que acabam se desenvolvendo pela desidratação, pela desnutrição, pelo consumo ruim de alimentos ruins, que lesam o intestino. Um ponto interessante esse que o senhor tocou, intestino, né? Muitos idosos têm dificuldades no funcionamento do intestino, de evacuação, porque não tomam água ou não se alimentam direito. A ingestão de alimentos tem influência nisso também? Tem, porque ele já consome menos água, então ele tem um bolo fecal, lá as fezes dele são mais ressecadas. E a gente depende das fezes estarem bem umedecidas para saírem. Além disso, a vilosidade do intestino dele tem mais machucadinhos ali. Então, acabam retendo mais o alimento em vez de descer. Mas uma coisa é fato, idoso que tem distúrbio de ou faz muito cocô ou faz pouco cocô, esse idoso tem que passar por alguns exames, porque é muito comum os cânceres de intestino se desenvolverem nessa idade. Não que tenha, que todo caso que a pessoa tenha distúrbio de evacuação é câncer, mas a gente tem que ficar de olho. Se a pessoa não demora muito tempo a ir no banheiro, ela tem que fazer alguma colonoscopia, endoscopia e tem que procurar o médico. Ok. Muitos idosos acabam fazendo a ingestão de muitas fibras durante o dia. Essa relação de não tomar água, comer muito alimento com fibra, também pode causar algum dano? Pode. Inclusive tem uma doença em desnutridos, que antigamente você via muito mais em pessoas que eram etilistas, pessoas alcoólatras. Essa pessoa, ela consumia muito vegetal e não comia muito. Então formava um bolo lá de fibras dentro do intestino e esse bolo ele impedia que saísse as fezes. Em idoso está acontecendo isso, que a gente chama de... é uma obstrução extrínseca, acaba obstruindo o intestino e não saem as fezes, porque ele come muita fibra, não toma água e a fibra precisa de água para poder funcionar. E se não tem água, não funciona. Ok. E quando os idosos usam suplementos, esses suplementos devem ser indicados por um profissional? Devem. Suplementos, mesmo os mais simples, você fala, suplemento de magnésio, que a gente vê que é comum usar. O magnésio ele pode gerar uma série de arritmias, distúrbios do ritmo cardíaco, a pessoa ter palpitação, ataque cardíaco. Vitaminas, vitamina K em excesso, ela pode gerar um estado de hipercoagulação excessiva. Então, é sempre bom ter um acompanhamento do médico para poder fazer a prescrição desses suplementos. Então, por exemplo, se eu for à farmácia e comprar um complemento vitamínico e tomar sem orientação médica, eu posso trazer dano para a minha saúde ao invés de melhorar a saúde?
Mesmo porque, com o passar da idade, a dose que tem lá na farmácia recomendada, às vezes não é a dose adequada para aquela idade. Porque para a gente saber a dose de cada remédio, se é veneno ou se é remédio, a gente tem que saber como está o funcionamento do rim, do fígado, do intestino. Porque muitas dessas medicações são metabolizadas no rim, no fígado. Então a gente tem que saber como funciona. E o idoso, às vezes, tem problema também com a mastigação. Então, a gente nota, em alguns casos, o idoso querendo substituir refeições por exemplo, leite com pão. Isso também pode causar desnutrição? Pode, porque da mesma forma que você tem artrose nos braços, nas pernas, nos joelhos, você também tem artrose da articulação temporomandibular, que é a articulação da mastigação. Você tem, às vezes, descalcificação dos seus dentes, né? Então, o idoso, ele tende a fazer o que é mais fácil para ele. E o mais fácil não é o ideal. O mais fácil vai deixar ele desnutrido. Então, você tem que ver por que ele está com dificuldade de deglutição ou não está querendo mastigar direito. Vamos corrigir esse fator. Porque só comida pastosa não é o adequado. Ok. E, doutor, existe também associação de problemas psicológicos com a desnutrição? As doenças emocionais também podem causar a desnutrição? Tem alguns graus de depressão, né, que a pessoa, que até alguns problemas são hormonais, pela queda acentuada de hormônios, a mulher acaba às vezes ficando mais depressiva, ou o homem também, e acaba se alimentando menos. Depressão avançada, às vezes algum caso de ansiedade, a pessoa está focada em fazer alguma atividade, esquece de se alimentar. Isso sem contar os distúrbios que a gente já conhece, a anorexia, né? Que é aquele que a pessoa não come de forma alguma, mas isso é mais em jovens, menos em idosos. Mulheres idosas aí na fase da menopausa, climatério, elas também podem sofrer de desnutrição? Podem. A mulher, depois do climatério, com a queda acentuada dos hormônios dela, ela começa a ficar mais deprimida, né? Ficar mais triste e ela acaba evitando de comer, porque ela se olha no espelho e fala, estou envelhecendo, eu vou cuidar do corpo. Aí ela come menos, só porque ela quer fazer dieta e também por conta hormonal. Ela não tem a fome, ela não tem vontade de comer. E aí pode se desnutrir sim. Okay. Existe um tratamento específico para a desnutrição ou cada paciente é acompanhado? Assim, desnutrições graves, casos graves, a gente também tem que começar a tratar o paciente internado. Aqueles pacientes que você vê que fazem greve de fome por muito tempo, por alguma causa, esses pacientes eles têm que ficar internados e você também não pode nutri-los de uma maneira rápida. Você tem que ir nutrindo devagarzinho, com algumas nutrição parenteral, que a gente chama, depois o organismo começa a funcionar tudo de novo, começa a produzir ácido clorídrico que não está produzindo, e aí você pode alimentar. Isso casos graves. Para casos normais, o mais importante é você ter variedade de comida. Variedade e qualidade, né? É importante, então, também para o idoso, aquela história de vamos comer de 3 em 3 horas? Sim, importantíssimo. Nunca pular as refeições? Mais importante do que para os jovens. Okay. Então, eu queria que o senhor deixasse uma dica aí para os nossos telespectadores para que eles se alimentem melhor e evitem a desnutrição. É o seguinte, eu diria para todos os idosos não deixarem de tomar água, sempre manter um copinho de água perto, de 3 em 3 horas, suco natural à vontade, frutas, abusar de frutas. Falar, mas eu sou diabético, eu não posso consumir frutas. Pode sim, 5 a 6 porções por dia, você pode consumir de fruta. É óbvio que você não vai jogar mel em cima da fruta, ou açúcar, mas você pode consumir e deve consumir. Alimentar de maneira variada, se permitir provar novos sabores, se permitir provar novas experiências, novas comidas, que o idoso geralmente ele não quer fazer isso. Então, não tem muito segredo. É variar, comer comida de qualidade e comer o dia inteiro. E nunca ficar sem comer, ouviu o que o doutor disse, né? Em pequenas porções. É isso aí. Olha, conversamos com o doutor Anis Mitri Filho, cardiologista, também especializado em nutrologia, falando aqui da desnutrição na melhor idade. Muito obrigada, doutora Anis. Obrigado, Fátima. Foi um prazer foi meu. Eu queria que você deixasse seus contatos para quem tiver dúvidas ou, de repente, se você quiser fazer uma consulta com o doutor Anis, de repente, avaliar aí, né, como é que está o seu organismo, pode, né, doutor? Nós temos um blog na clínica, a gente sempre está mantendo atualizado, www.clinicasecan.com.br. Temos também aplicativo para Android e iPhone, Clínica Secan. E sempre tem novidades lá. Quem quiser consultar,